Minhas amigas, meus irmãos e amigos, todos os crentes em geral, os amigos de qualquer denominação, de qualquer igreja, a todos vocês que creem em Jesus Cristo, me dirijo nesta meditação de hoje com dois títulos. O primeiro é o que Pedro pode suportar. O apóstolo Pedro. Repito, o que Pedro pode suportar. O segundo título é o que Pedro não pode suportar. Eu quero falar esses dois lados da coisa, que é muito empolgante, muito motivacional, porque o cara era famoso mesmo. Ele era famoso mesmo. Com razão que a religião católica pegou ele para primeiro papa, que nunca foi, não? Mas tudo bem, deixa para lá. Foi nosso irmão, é nosso irmão, está vivo, está com Cristo, e ele nos inspira pelo que ele viveu e está na Bíblia. De nenhum apóstolo Jesus falou tanto como de Pedro. Pedro realmente é destacado no Novo Testamento. Eu gostaria de que você preste muita atenção, porque quando eu vá falando dele, você vai lembrando caso por caso. Mas vai dizer, faltou este, faltou o outro. Porque são muitos mais. Eu tomei somente 7 casos dele, que são 7 narrativas diferentes. Tomei para poder englobar uma ideia, que a ideia está no título, o que Pedro pode suportar. Então, vamos lá. Tinha coisas na vida espiritual e no seu apostolado, Pedro, que ele podia suportar, porque Deus se valia da sua personalidade. Deus nunca anula a personalidade daquele que vem a ele, nunca. Tem um versículo onde diz que ao que vier a mim, não o rejeito nas minhas palavras, não o expulso fora. Isso é muito profundo, porque Jesus nunca despreza o que somos. Tem gente pregando por aí que ele rejeita tudo que nós fomos, somos ou éramos para dar-nos tudo novo. Não é bem assim. Tem muita coisa que ele nos deu e que ele quer que se mantenha em nós. Não necessariamente em termos de comportamento e de conceitos, senão no sentido de formatação, digamos assim, da pessoa como personalidade e de formação como corpo, alma e espírito. São coisas que Deus valoriza muito. Quando uma pessoa vai receber a salvação, Deus já a prepara desde criança. Em todos os seus caminhos, Deus está cuidando dessa pessoa, porque Ele pretende salvá-la para a eternidade e para usá-la aqui na terra. Então, realmente, Pedro teve algumas coisas muito importantes na sua humanidade que Cristo não rejeitou. E uma das coisas fortes nele é que ele era muito forte, corajoso. Ele era invencível. Ele estava disposto a qualquer briga, qualquer causa. Não sabemos, mas talvez ele tivesse alguma causa política na época. É muito provável que ele fosse fanático de uma política.
porque os discípulos que Jesus, as pessoas que Jesus tomou para discípulo, 12, 6 eram políticos. Não se sabe exatamente se mais de 6, até os 12, houve outros políticos. Mas eu não estou lembrado de Pedro. Os que eram da religião, da seita judaica chamada Zelotes, eram 6. E todos eles eram políticos. Pero estar colocando a Pedro ali. Senão, de qualquer maneira, ele tinha uma personalidade de líder muito forte mesmo. Então ele tinha uma capacidade de suporte, de aguentar as coisas. Ele se metia onde outro não devia se meter, porque com certeza vai fracassar. Mas ele se metia, e antes de fracassar ele pelejava, brigava por aquilo, até ele sair triunfante. Mesmo que não saísse triunfante, ele ia sair com uma lição de Jesus. E ele ia se empoderar com essa lição. Ia tomar essa lição para ele e dizer: eu estive na aula, você não foi para a aula, mas eu sim estive na aula com Jesus. E tentei fazer isto e ele me corrigiu, então eu aprendi a verdade, o correto. Esse é Pedro. Ele tem uma capacidade de suporte muito grande. Eu quero que você vá se comparando com Pedro o tempo todo. Seja mulher, seja homem que me ouve, vá se comparando com Pedro. Eu também já fiz isso várias vezes, porque eu me preparo, mas também volto a fazer enquanto estou ministrando esta palavra. A primeira coisa, o primeiro momento na vida de Pedro em que ele se jura a si mesmo que ele pode suportar aquilo, é quando ele tenta ajudar a Deus. Mateus 16, 22. Ele tenta ajudar a Cristo. Quem de nós não tentou ajudar ao Senhor alguma vez? Quem de nós nunca tentou ou até mesmo ajudou a Deus no seu entendimento? E logo se gabou, ou se elogiou dizendo: Deus fez um milagre, mas eu tive que fazer tal coisa, tal coisa e tal coisa para ele operar, senão ele não operava. Então eu estou colocando parte minha no milagre, dizendo: eu merecia aquilo, porque eu me comportei bem, então eu contribuí com Deus. Todos nós temos pecado, esse pecado alguma vez na vida. Todos. Segundo momento no qual Pedro peca, talvez um dos pecados mais grossos dele, mas ele é restaurado. Ele é restaurado de uma maneira amorosa, de uma maneira psicológica. Jesus usou da psicologia quando Pedro negou a Jesus como Messias. Pedro negou a Jesus. Isso está em Lucas 22, 56 a 60. Mas depois Jesus corrigiu ele. Não como uma vara, não como uma pistola, não como uma faca, uma espada, não como uma palavra repreensiva, cruel, dura. Não. Com amor. Com amor. Fez um foguinho
ficou se esquentando lá no foguinho, até chegar Pedro. E com certeza Pedro ia procurar seu mestre. Até que ele encontrou um mestre lá, ao lado de um fogo, e chegou lá. E tinha um peixe passando pelas brasas, esperando Pedro. Olha a psicologia de Jesus. Que amor, não? Podemos ajudar as pessoas sem nenhuma violência. Podemos. Esse evangelho que bate nas pessoas o tempo todo e condena e fala o tempo todo de pecado, e pecado, e pecado, inferno e diabo, e diabo. Não tem nada melhor que falar disso. Isso não é de Deus. Alguns vão querer lhe convencer que não falar do inferno é um falso evangelho. Não precisamos falar do inferno. Onde há no Novo Testamento um exemplo de evangelização que se tenha falado do inferno? A pregação onde 3.000 se converteram de Pedro, a pregação de Pedro. Revisem no Novo Testamento ali, em Atos, ali, capítulo 3. Revisem essa pregação. Onde está que ele fala do inferno? Ou do diabo? Revisem as demais pregações que tem no Novo Testamento. Em nenhuma se menciona inferno. No máximo se menciona pecado, mas de imediato dando a saída e dizendo: o Senhor está aqui para perdoar vossos pecados. Não com ameaça, não com sentenças. Se você não deixar esse vício, e por que vai duvidar da pessoa? Você quer evangelizar e levar o verdadeiro evangelho para uma pessoa duvidando dela? Quando que tem que pregar e dizer: eu sei que você pode crer. Eu sei que você é capaz de crer. Este chegou um momento para você. Este momento chegou para você. É um momento para você aproveitar. É assim que se prega o evangelho. E Pedro negou a Jesus. Mas ele teve uma boa lição que não esqueceu nunca. Terceiro, Pedro fracassou na sua empresa. Ele e outros companheiros de discipulado e de apostolado tinham uma empresa de peixes. Um mercado de peixes. Tudo indica que era um mercado. Na época, era uma empresa muito forte, que pescavam e vendiam pescados. E eles iam muito bem nesse negócio, mesmo em cidade que tem rio. Mas eles faziam um trabalho extraordinário. Eles se enriqueceram porque eles eram pobres. Eles ajudaram a muitas pessoas. Comeram peixe assado com muitos amigos. Foi toda uma preparação de Deus para poder usá-lo como apóstolo. Que Deus que nós temos, não? Que tremendo, não? Mas ele um dia fracassou. E disse para o mestre: nós passamos a noite inteira tentando pescar, não sei o que aconteceu. Jogávamos a rede para um lado, para outro, e não pescávamos nenhum peixe. Não sabemos o que aconteceu. Fracassou. E Jesus dá a receita. A receita não era o lado certo para jogar a rede. A receita não estava apontando um defeito no trabalho deles. A receita não apontava
um esquecimento, uma desvalorização que eles pudessem ter tido do lugar, do momento e das formas como atuar. E com quem estar, porque se tinha um companheiro falador, com certeza esse foi o problema que tiveram essa noite ali. Mas não foi nada disso. A receita estava em ouvir a voz de Deus e obedecer. Jogue a rede para o lado esquerdo. Pronto. Era só obedecer e que ia vir essa rede cheia de peixe. Eles aprenderam a ter uma empresa que confia em Deus. A ter uma empresa que descansasse totalmente em Cristo. A ser uma empresa que todos os dias tentasse encontrar Cristo para ouvir da boca dele a palavra de Deus. Não os livros que ensinem como pescar. Ele venceu. Ele fracassou, mas logo venceu. Quarto, os puxadinhos do céu. Lucas capítulo 9, versículo 33. Senhor Jesus, ressuscitado, aparece aos discípulos. Ele aparece aos discípulos e com ele apareceu Moisés e Elias. E ficou tão boa a coisa, mas tão boa. Eu creio que eu faria a mesma coisa que Pedro. Senhor, e que o Senhor acha se estendemos o céu para cá? Fazemos uma tenda aqui que conecte o chão, a terra com o céu, porque isso é o céu na terra. Estamos aqui na presença de Elias, na presença de Moisés, na presença de Jesus. Que privilégio! Que tremenda experiência! Não foi uma visão, foi algo tangível. Senhor, que o Senhor acha se fazemos 3 enramadas? Enramadas diz uma versão, não lembro como diz outras versões. 3 ranchos, 3 puxadinhos do céu. Trazemos um pouco do céu para cá. E Jesus se opõe. Porque o céu deve estar no nosso coração, não no que podemos ver e tocar. Não é um lugar, Jerusalém, que é céu. Os judeus ficaram no templo, dizendo que Deus deu o templo de Jerusalém para o lugar onde ele ia descer na terra. Mas um dia Cristo desceu nos corações. E até o dia de hoje, e vai continuar, ele descendo nos corações. E os judeus ficaram no tempo pensando que não, que Deus só se manifesta naquele lugar. Uma vez apareceu um movimento de um falso profeta na Argentina. E ele se manifestaria na cidade chamada San Rafael de Mendoza, Argentina. E por meses foram ônibus com crentes de todas as províncias, de todos os estados da Argentina, foram para aquele lugar e estacionavam todos na praça central, milhares de pessoas esperando que Cristo ia aparecer ali. Cansaram de esperar, até que a polícia teve que
dispersá-lo e uma ordem judicial mandar embora todo mundo. E tampouco depois disso Cristo apareceu ali. Porque Cristo não está comprometido com nenhum lugar da terra, nem Jerusalém. Que fique claro isto. Isto caducou. Ele agora vem para ficar no coração dos crentes. E Pedro entendeu. Pedro teve a lição em vivo e direto. Era como se estava vendo um filme. E viu o filme e pôde largar lágrimas junto com outros. E talvez ver Moisés com Elias cochichar, ou com Jesus cochichar, tudo de perto. Foi uma cena extraordinária. Foi algo extraordinário. Mas o que ficou em Pedro foi que o céu está no nosso coração. E digo isto pela conduta de Pedro. Ele começou a não ter tanta confiança na sua personalidade, agora sim no que vive dentro dele. Agora mudou a coisa bem para melhor. 5. Pedro tinha muita coragem. Eu falei da coragem já no começo. Creio que mencionei. Ele tinha muita coragem. Mateus 14, do 28 ao 31. Ele caminha sobre as águas. Primeiro tremeu. Foi um pedido de Cristo muito fora do comum. Que pediu para ele caminhar, venha para ele. Mas, de repente, a fé brotou nele. E o homem de guerra que é Cristo Jesus dentro de nós deu-lhe essa coragem nova e especial, espiritual e celestial. E aí ele se animou e começou a caminhar por cima das águas até chegar a Cristo. Ele aprendeu de novo uma nova lição. Quantas vezes nós também temos passado por experiência desse tipo. E Deus quer nos levar a ter experiências desse tipo porque Ele quer que nós aprendamos alguma lição importante, com certeza. No mínimo, que sejamos mais corajosos, principalmente quando Ele fala, não duvidar. E por último, Ele foi muito interesseiro, no certo lugar. Ele foi muito interesseiro. Lucas 18, 28. 18, 28. Ele foi interesseiro. Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. Qual é o lugar que o Senhor reservou para nós no seu reino? Me imagino que um lugar de privilégio. Para mim, para os outros que estão comigo, os outros discípulos teus. Lembra que nós deixamos tudo. Nós queremos um bom lugar no reino eterno. Ele era interesseiro. Ele servia em parte a Deus, servia com interesse. Se nós nos examinarmos, a maioria dos cristãos serve a Deus com algum interesse particular, carnal, humano, temporário, transitório, totalmente singular. Todos podemos haber passado por uma experiência desse tipo ou ainda estar vivendo. Mas eu quero dizer para vocês que não há nada melhor que cada dia
que o interesseiro se levante dentro de nós, reclamando de Cristo direitos, que fazer ele se humilhar e aceitar servir a Cristo sem nenhum retorno. Servir de coração mesmo, totalmente entregue a Cristo, mesmo que não tenha nenhuma retribuição. Aqui na terra sabemos que podemos não ter nenhuma retribuição, mas depois do final dos tempos, sim, Cristo vai recompensar toda obra boa que tenhamos feito. Portanto, estamos aqui na terra capitalizando para a eternidade. Era suficiente para que não tenhamos interesse e pensemos que, eu fiz isto, Deus está por me dar porque eu fiz isto ou aquilo, eu tenho méritos. Eu conheço uma pessoa que ele pega dinheiro constantemente, até alheio, constantemente. E ele diz, foi uma oportunidade que Deus me deu e eu não vou perder a oportunidade, diz ele. E tudo é Deus para ele. Interesseiro em extremo. E ele coloca Deus em tudo. Coitado. Ele está se carregando de muito pecado. É triste. Mas ele sabe o que está fazendo. Não sejamos desse tipo de pessoas. E por último, Pedro era justiceiro. Estava vendo que a situação podia piorar e os soldados e os civis podiam vir atropelar e pegar a Jesus e levar preso. Antes que isso aconteça, o valentão de Pedro disse, eu sei o que vou fazer. Pegou a faca e cortou a orelha de Malco. De um chamado Malco ali no meio da multidão. Jesus aprovou? Não. Antes, Jesus tinha dito, quem tem duas espadas, venda uma. E os capitalistas dizem, com isso ele autorizou que possamos andar armados. Não, não é isso o que diz a Bíblia. O que diz a Bíblia é que se você tinha duas espadas, naquele tempo, era que você estava preparado para uma briga, para uma batalha, para se defender, e podia matar alguém. Agora, carregar uma só espada significava que, tendo fome por aí, mate um animal e vai ter comida para comer. É essa lição que está implícita nesse versículo. Quando Jesus disse, tem duas espadas, venda uma. Ele não está pedindo que você doe, porque doar vai significar que você está deixando de ter duas espadas e está dando para outro que tem uma só, para ele ter duas. É um erro. Mas se você vai vender, é diferente. Você não vai perder nada e você vai ver esse detalhe, a ver quem não tem espada para, no caso de uma necessidade emergencial de alimento, poder matar um animal comível com essa espada. Mas não para se defender. Muito menos para cortar a orelha de um semelhante, sem conhecer quem é, sem saber que ele estava para fazer, talvez não ia fazer nenhum mal. E mesmo que fosse estar armado, ele não devia fazer isso. E ele aprendeu a lição com Jesus. Discípulo de Jesus não carga arma. Porque hoje não temos que sair por aí a caçar para poder comer. Não, não podemos. Não precisamos. A não ser que seja o ofício da gente a caça. Mas no demais, não é
é lícito, biblicamente, nós sairmos a matar animais para comer. Então, isso significa que crente não pode portar armas. E Pedro entendeu. Pedro entendeu. Agora chegamos ao segundo título. Elaborei esse primeiro título, que é o que Pedro pode suportar. Ele pode suportar todos os seus erros nesses 7 pontos. Ele pode suportar repreensões, ele pode suportar vergonha, porque um grande pescador como ele veio a chorar a Jesus. E a vergonha de que ele passou para caminhar em cima d'água. Enfim, realmente ele ganhou algumas lições extraordinárias, muito grandes. E ele não estava, ele estava em condições de afrontar todos esses tipos de situações. Mas há no segundo título, o que Pedro não pode suportar. Há algo que ele não pode suportar. E aí vem um mistério. Lucas 22, 31 e 32. Há algo que Pedro não pode suportar. Que eu não pude suportar. E que você talvez já passou por essa experiência e também não pode suportar. E qualquer um de vocês que me ouve hoje não vai poder suportar. É a ciranda do diabo. O texto que mencionei diz que Satanás veio a Cristo e veio ao Pai e pediu ao Pai que lhe permitisse cirandar a Pedro e outros discípulos. Vem o demônio ao Pai Celestial, nosso Pai, e diz: olha, Deus, eu sei que eu não posso tocar a Pedro e a nenhum dos teus discípulos, mas me dá permissão, eu quero chacoalhar eles, porque eles estão muito espertinhos, muito avivados, muito abençoados. Eles andam contigo, eles já pensam que vão levar por diante a gente e que ninguém vale como eles porque eles estão com Jesus. Estou atualizando a possibilidade que houve no pensamento do diabo naquele momento. Então ele diz: me dá licença, eu vou chacoalhar eles. E Jesus, o Filho, ouviu, então pediu para o Pai e disse: Pai, não dê permissão, não dê essa permissão ao diabo. Por favor, te peço, não dê essa permissão. Eu dou minha vida por eles. Mesmo os que estejam em pecado, eu dou minha vida por eles. Mas não faça isso. E o Pai fez caso do Filho e evitou a Pedro e outros discípulos passar pela ciranda do diabo. Mas eu tive a experiência da ciranda. Alguém de vocês pode dizer, já pensar de imediato, em que pecado grave você estava? Porque para Deus permitir isso, que é o que você não pode suportar, você não tem capacidade de suporte, e Deus permite isso. O que você andou fazendo por aí? Não é pelo que nós fazemos.
É pelo que o diabo quer fazer com a igreja. O diabo odeia a igreja. E Paulo disse que ele sofria pela igreja. Nem todos os crentes sofrem pela igreja. Eu posso dizer que meus pais sofreram pela igreja. Porque quando a igreja se dividiu, eles ficaram em casa. Não congregaram mais, mas dobrávamos os joelhos todos os dias para chorar diante de Deus e pedir misericórdia, porque a igreja tinha se dividido. Eles não fizeram uma nova igreja. Eles não fizeram uma religião nova. Eles não fizeram guerra com os outros irmãos que ficaram se congregando no templo. E esses que ficaram dentro do templo, que foram os que fizeram a divisão, pouco tempo estavam na desgraça, todos eles. E o templo foi recuperado. Eu tive exemplo dessas duas pessoas de Deus que realmente eram zelosas pela igreja. E eu herdei esse zelo. Quando o crente zela pela igreja, ele é candidato a ser cirandado pelo diabo. O diabo está muito interessado em cirandar a esses crentes que são potencialmente Pedro. Dá para entender? Corajosos. Mesmo que erre, mas eu errei, vou me reformar, vou me corrigir e vou seguir em frente, vou aprender com a lição e vou nunca mais praticar esse mesmo pecado. E quando veio a ciranda do diabo, eu chorei. Eu disse, Deus, eu não aguento mais. Não aguento mais. Não tenho mais força nenhuma. Fiz tudo o que tinha que fazer, corrigi minha vida diante de ti. Por anos me consagrei. E estava num ponto que não era para me vangloriar, mas eu me sentia tão feliz e tão raro porque eu não pecava mais. Não pecava no pensamento, não pecava nas ações, não pecava nas relações, não pecava nada, não aprontava nada. Vivia orando e adorando. E este capeta vem, me apronta a ciranda para me chacoalhar. E me chacoalhava todas as noites. Por anos e anos e anos. Era horrível, horrível. Não vou detalhar o horrível que é. Mas é uma coisa indignante, repugnante, triste, confusa. Dá tristeza tremenda e dá dúvidas, preocupações enormes, vergonha. É como que o outro está ganhando e a gente está perdendo. E todas as noites eu vencia. Mas amanhã de novo. Eu continuei fiel ao Senhor todo o tempo todo. Até que um dia parou. O chefão lá das trevas disse, essa estratégia não serve mais. Com este discípulo de Cristo não presta mais. Não funciona mais essa estratégia. Inventou outras. Mas eu já estava esperto. Comecei a vencer rapidamente todas as outras. E o Senhor é comigo todos os dias e vai continuar sendo comigo. Portanto, eu vou vencer não porque eu seja algo melhor que alguém, não.
senão porque quem habita em mim, eu aprendi a ouvi-lo. E quando ele fala, eu digo, tá, fala, Senhor. Fala, solta a palavra e há vida, há libertação. E quando ele solta a palavra, eu digo, eu ouvi isso de Deus. Faça isto, tá, eu faço aquilo que ele diz e há vitória. Todas as noites eu tenho vitória. Meus amados, Pedro não aguentou. Eu não aguentei. E eu tenho certeza que se tocasse a você viver essa experiência, você não vai aguentar. É muito perigoso até passar por essa experiência. Se você estiver passando por essa experiência, procure não fracassar. Porque se você fracassa e renuncia a Cristo, nega a Cristo nessa situação e diz, pronto, eu não vou te servir mais a ti, Senhor, porque o Senhor não está me libertando. Pronto, você vai ser pó na boca de Satanás. É outro assunto, mas aí você seria alimento para Satanás. E para que você não caia na risada do inimigo, eu aconselho você. No que você pode suportar, suporte, seja valente. Não tenha medo, porque não há nenhum inimigo espiritual mais poderoso que Cristo. Agarre-se de Cristo de verdade e você não vai ter medo nenhum e vai vencer em todas as circunstâncias. Mas se você chega a um ponto da experiência da ciranda do diabo, sabe que chegou num ponto extremo de opressão, mas é aí onde você mais tem que cuidar de não blasfemar. E se blasfemam à noite, imediatamente arrependa-se e peça ao Senhor apagar essa brecha. Senhor, porque eu, na minha dor, fiz isto ou disse isto, mas eu me arrependo, Senhor. Não deixe para amanhã. E você vai ver como que de noite você vai vencer e de manhã cedo você nasceu de novo como um vencedor e você passou o dia todo vencendo. E você vai experimentar coisas extraordinárias da parte de Deus. De noite de um jeito e de dia de outro jeito. Porque são mistérios que eu não posso falar agora. Mas é impressionante como Deus nos equipa, nos prepara com as armaduras e nos ensina a usar uma por uma. E fracassamos uma vez, Ele nos ensina e já não fracassamos e cada dia temos mais poder. Por quê? Porque estivemos obedecendo. O poder não se adquire por adestramento, prática no discipulado ou na teologia. Não se adquire por crer certas doutrinas da Bíblia e mantê-las. Não. O poder se adquire por obediência. E somos obedientes, vamos ter cada dia mais poder em nossas mãos para fazer a obra de Deus. Deus te abençoe, mulher. Deus te abençoe, homem de Deus. Amém.